pessoal, boa noite. Como prometido, a aula vai ser sobre a independência das 13 colônias inglesas. Esse conteúdo ele é direcionado aos oitavos e ao avançar, né? O avançar ele está tendo o mesmo conteúdo dos oitavos, no início, né? E ele, de certa forma, ele tem um link muito interessante, tanto com a Revolução Industrial, vai brincar para não, vai ver, quanto com a Revolução Francesa, que vai ser o conteúdo da frente, né? E também com o Iluminismo, né? Foi um dos conteúdos que eu não fiz revisão, né? Mas que nós tivemos nas aulas presenciais, né? Como eu falei para vocês, é o tempo em que a Revolução Industrial ela mudou toda a maneira de se produzir, né? Você tem ali a transição da produção do artesão, uma produção mais agrária, para uma produção industrial em larga escala, né? O Iluminismo e a Revolução Francesa, eles vão mudar basicamente a forma de se fazer política, né? E muito poucos historiadores e professores de história falam, né? Mas o que a gente fala de independência das 13 colônias ou Revolução Americana, ela meio que foi a precursora da Revolução Francesa, né? Os franceses, eles meio que tiveram a Revolução Americana como parâmetro, né? Afinal de contas, de certa forma, foi a primeira grande revolução do século XVIII, né? E também foi a primeira revolução a usar valores iluministas, né? Todos aqueles caras que contestavam o absolutismo, a tirania, a liberdade religiosa, né? O Voltaire, o Barão de Montesquieu, o David Hume, todos esses caras que nós vimos, né? Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, a gente tem que lembrar de alguns antecedentes dessas 13 colônias inglesas, né? Elas fazem parte de um projeto mais amplo. A rainha Isabel I, não meu gato que estava aqui, mas a Isabel mesmo de verdade, ela tinha um projeto, né? A gente falou disso nas outras aulas e tal, de Inglaterra, de tornar a Inglaterra uma verdadeira rainha dos mares, né? E ela fez um grande investimento ali na burguesia mercantil, na fabricação de navios, né? E de certa forma suplantou a Espanha nesse processo, né? E eles não queriam ser igual à Espanha só na fabricação de navios e na navegação. Eles queriam ser maior que os espanhóis e também que os portugueses na expansão marítima, né? Eles queriam tantos territórios quanto a Espanha e Portugal tinham naquele momento, né? E é nesse momento, né, que os ingleses eles vão avançar para territórios aqui no continente americano, né? Eles vão chegar ali na Guiana, né? Era a Guiana inglesa, hoje vai ser só Guiana, né? Vão ali pelo Caribe, né? Conquistar a Jamaica, que é uma colônia que usou muita mão de obra escrava, né? Tanto é que a Jamaica é quase um país africano, tem muitos negros na Jamaica, né? Enfim, várias colônias ali no Caribe, né? E ao tempo em que eles chegaram no Caribe, né? O Colombo ele chegou a primeira vez, foi no Caribe, né? Importante salientar, ali na região de Cuba. Eles chegaram nessa parte aqui da América, né? América do Norte, que são as 13 colônias, né? E eles não queriam só territórios, mas eles também queriam de certa forma, um caminho para as Índias Orientais, né? Que era o objetivo maior naquele momento, né? Vocês devem ter visto no 7º ano, né? Que tanto os espanhóis nem tanto, porque para eles tinha muito ouro, mas Portugal principalmente estava muito mais interessado nas Índias Orientais, que é lá onde é a Índia hoje, né? Porque o comércio naquela região era muito forte. Eu falei para vocês na nossa aula de Revolução Industrial, os ingleses eles compravam muito tecido daquela região, então uma rota para lá seria mais interessante. Então eles pensavam que aqui na América, né, na parte norte, eles teriam uma rota melhor para se chegar às Índias Orientais, né? Acabou que isso não se concretizou, né? Não foram assim territórios tão interessantes para isso, né? Foram, como a gente viu na aula passada, para a produção de algodão, né? Que, como nós falamos, o algodão ele foi o carro-chefe da Revolução Industrial, né? Algodão desse que vinha dessas colônias, né? Eram enviados para as cidades de Manchester
e Liverpool, né? E ali eram produzidas as roupas, né, que impulsionaram a Revolução Industrial, né? E esses algodões, né, eles eram plantados por mão de obra escrava nas colônias do sul, né? Que eram basicamente a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Virgínia, né? As três principais colônias do sul, né? Essas colônias, né, a dinâmica econômica delas era regida pelo sistema de plantation. É muito importante que vocês guardem esse conceito. Ele cai muito em prova de vestibular. O plantation, ela é dividida em três principais eixos, né? Que é o latifúndio, né? Um conceito importante até da geografia. O que é o latifúndio? Grandes extensões de terra, grandes extensões de terra. Do lado do latifúndio, você tem a monocultura. O que é monocultura? Monocultura, mono vem de uma cultura plantada, né? Você tem grandes extensões de terra, onde você só cultiva uma única cultura. E quais eram as duas grandes culturas cultivadas nas colônias que vão se tornar estados do sul, dos Estados Unidos? Tabaco, né, para cigarro, e algodão, os tecidos, né? Produtos esses vendidos para a Inglaterra, né? E é interessante destacar que essa região, né, ela vai ser, por ter sido, né, onde a escravidão africana se intensificou de maneira muito, muito grande, assim, né, ela vai ser o pico, assim, da segregação racial nos Estados Unidos, né? Como a gente vai ver nas próximas aulas, né? Essa região, ela foi onde a mão de obra escrava, ela foi usada assim unicamente, né? Os estados do norte, como a gente vai falar daqui a pouco, não teve essa dinâmica, né? E devido a isso, né, vai ser a região onde, após a abolição da escravidão, você vai ter o nascimento de movimentos racistas, né, para coibir os negros, né, que recém saíram do cativeiro, né? O principal movimento racista desses é a KKK, né, a Ku Klux Klan, que são aqueles caras vestidos de Zé Gotinha que até os dias de hoje assassinam pessoas negras por lá, né? E fazendo um link aí com as séries, você já deve ter visto a série House of Cards, né? O personagem principal, o Frank Underwood, né, que é o político corrupto da série, ele é natural da Carolina do Sul, né? Um dos estados que a Ku Klux Klan, ela atua muito forte, assim, né? E é um estado também de presença negra muito forte. E num dos episódios, né, dando até spoiler para quem não viu a série, os adversários do Franklin, eles descobrem que o pai dele tinha uma foto com um dos caras da Ku Klux Klan, né? E como era um estado ali de maioria negra, ele perde muitos votos por conta disso, né? Por causa dessa mancha na família dele, né? Então, os estados do sul são estados escravagistas, né? Guardem isso que vai ser muito importante. E os estados do norte, eles já vão ter outra dinâmica, né? Vai ser basicamente poucas terras, onde as famílias elas cultivam o próprio alimento ali nas terras, né? Nessas pequenas terras eles vão criar seus animais também, né? E a renda, né, além dessa autossuficiência nas terras, ela vai vir do comércio, né? Esses caras do norte, né, que são, em grande parte, protestantes puritanos / calvinistas, né? Lembra dos calvinistas que eu sempre falo para vocês, que eram aqueles caras que acreditavam que as pessoas deviam ser trabalhadoras, né? Afinal de contas, Jesus era um carpinteiro, logo ele era um trabalhador, né? O calvinista, ele acreditava nisso, que o trabalho te aproximava de Deus, né? E todas essas pessoas, né, esses comerciantes, né, a renda deles vinha do comércio, né? E o curioso é que, embora eles não usassem mão de obra escrava ali, né, essas pessoas, esses calvinistas, né, que vieram da Revolução Inglesa, né? Lembrem-se da aula de Revolução Inglesa, né? Os anglicanos, eles perseguiram os puritanos, e os puritanos, eles foram justamente para onde? Para a América, né? Enfim, esses comerciantes, embora eles não usassem mão de obra africana nos estados do norte, eles vendiam africanos para os estados do sul, né? Diferente um pouco do que aconteceu aqui na América Portuguesa, né, que virou Brasil depois. Nas 13 colônias você tinha um negócio meio doido, né?
os colonos, eles se consideravam ingleses morando aqui, né? Os portugueses também, eu falei para vocês, eles se consideravam portugueses morando na América, né? Mas os ingleses, eles iam muito mais além. Os ingleses que moravam no continente americano, eles não tinham aquela regra de você só comercializar com a metrópole. Eles comercializavam com vários territórios, né? Ele não tinha isso, eles tinham uma certa liberdade econômica, né? E nessa liberdade econômica, os próprios colonos do norte faziam tráfico para o sul, né? Sem participação inglesa nenhuma, né? Isso vai ter uma mudança no futuro, né? Eles acreditavam justamente nisso, que eles não eram colonos, pessoas de segunda categoria. Era como se eles fossem ingleses morando na América, né? Tanto é que até hoje, no norte dos Estados Unidos, eles chamam aquela região de Nova Inglaterra, né? Porque era como se fosse, sei lá, uma Nova Inglaterra, né? Uma extensão, né, do que eles viviam no continente. Só que isso vai mudar, né? E vai ser, inclusive, um dos fatores que vai causar a independência, né, dessa região. Porque eles viviam numa situação muito cômoda até então, né? Eles tinham liberdade para comercializar do jeito que eles queriam. Um minutinho. Bebel, para de fazer bagunça, filho. Vai lá, vai. Eles tinham liberdade para fazer comércio do jeito que eles queriam. Enfim, estava tudo muito bem para eles, né? Até que no século XVIII vai acontecer uma coisinha bem chatinha, chamada a Guerra dos 7 Anos. O que vai acontecer? A França, ela tinha alguns territórios ali na América do Norte, né? Tanto é que esses territórios eles vão ser integrados aos atuais Estados Unidos. O estado da Louisiana. O que Louisiana lembra? Luís, né? Esse estado, esse território, o nome dele vem do Luís XIV, o rei da França, o rei Sol, né? E a guerra é basicamente por esses territórios ali, né? Que são territórios além dos Montes Apalaches, né? Os Montes Apalaches eram montanhas que separavam as primeiras ocupações inglesas, né? Das ocupações francesas e espanholas ali na América do Norte, né? E essa guerra ela vai rolar ali na América do Norte, né? A Inglaterra vai ganhar, né? Os franceses eles vão ser desmoralizados. Porém, né, a Inglaterra ela fica numa situação econômica meio delicada, né? E os ingleses pensam, já que essa guerra foi por causa dos colonos, né? Então eles vão pagar a conta, né? A gente vai mandar todo o prejuízo da guerra para eles e eles vão pagar em forma de impostos, né? Além disso, né, como a Inglaterra estava começando a fazer a sua Revolução Industrial ali no final do 18, né, é importante sempre conectar as coisas que acontecem na história. É muito importante isso. Eles passam a criar leis de monopólio comercial, né, que não tinha antes. Antes, os colonos eles não eram obrigados a comprar só da Inglaterra, né? E naquele momento, como a Inglaterra estava com problema de caixa e também precisando fomentar a sua indústria, ela cria leis de monopólio comercial, né? Os ingleses da colônia só podem comercializar com a metrópole e não podem mais fazer comércio com ninguém. Além disso, o tráfico de escravos ele passava a ser administrado pelos ingleses metropolitanos, né? Então não tinha mais aquele negócio dos ingleses do norte venderem escravos para os ingleses do sul das colônias, né? E toda aquela liberdade econômica que rolava, ela vai acabar, né, de certa forma, né? E ainda tem uma outra coisa, né? Vocês lembram que os franceses eles tinham territórios, né? Os colonos, eles estavam bem animados, né? Principalmente os colonos do sul, né? Eles achavam, pô, a gente vai poder expandir à vontade a nossa plantação de algodão ali. Os ingleses da metrópole falavam, negativo, não vão não, a gente que vai cuidar disso aqui. Isso revoltou tanto a galera do norte quanto a galera do sul, né? Até que alguns do sul ficaram do lado dos ingleses, mas alguns do norte que queriam expandir para além dos Montes Apalaches, eles ficaram bem chateados, né? Bem chateados, né? E por conta disso, né, toda essa galera insatisfeita, eles vão se reunir no chamado Congresso Continental da Filadélfia, né? Ali é Filadélfia, nos estados do norte, né? Estados do norte, que abrangem basicamente
Delaware, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Rhode Island e Virgínia, né? Os principais estados do norte, né? E a Filadélfia fica no estado da Pensilvânia, né? Uma ocupação formada por evangélicos quakers, né? Que assim como os puritanos eram outras seitas, né? Dessas que não eram anglicanas, né? E nesse congresso da Filadélfia, né? Eles vão começar a discutir uma série de medidas a serem tomadas, né? E uma delas foi a chamada Festa do Chá de Boston, né? Que de festa não tem nada, né? Sobretudo, quer dizer, para os colonos era festa, mas para os metropolitanos não, né? Um dos produtos que os metropolitanos estavam impondo aos colonos era o chá, né? Você só podia comprar chá de inglês. Não podia ir mais lá na Índia pegar o teu chá. Não, tinha que comprar dos ingleses. Sabe? E o que os colonos eles vão fazer, né? Boston é ali uma cidade litorânea, né? Eles vão pegar todo o chá dos ingleses e vão jogar no mar. Né? O rei George e o primeiro-ministro eles vão ficar muito irritados, né? Para não falar outra coisa, porque esse vídeo é educativo eu não posso falar palavrão, né? Eles vão ficar muito irritados com os colonos, né? Tão irritados que eles vão criar leis mais restritivas para os colonos, né? Uma delas é que todo colono era obrigado a hospedar e alimentar um soldado inglês, né? Um red coat, né? Um casaco vermelho, né? E, enfim, esse clima ele vai gerar uma satisfação danada, né? Seguindo adiante. Durante o segundo congresso, né, já estava tendo ali algumas agressões militares, né, ingleses da metrópole contra ingleses da colônia, né. No segundo congresso, Benjamin Franklin e outros caras, né, Benjamin Franklin foi o cara até que descobriu a eletricidade. Eles resolvem promulgar a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Qual o dia que isso aconteceu? 7 de julho de 1776, né? Quem assiste série americana sabe, né? Que o 7 de julho nos Estados Unidos é quando eles fazem fogos, festas, enfim. E muita festa para lá nesse dia, né? E eles comemoram a independência deles no 7 de julho, não no dia que eles ganharam a Guerra dos Ingleses, né? É uma coisa até muito bonita, porque aquele foi o dia que eles disseram que eles seriam independentes dos ingleses, né? E foi aí que toda a guerra começou, né? Guerra causada porque eles, todo aquele status quo de liberdade que a Inglaterra dava foi rompido, né? Os historiadores que trabalharam nesse período, eles falam, né, que a vitória das 13 colônias, ela foi um verdadeiro milagre, né? Foi uma coisa assim, que não tinha condição de acontecer. Por quê, gente? Os caras das 13 colônias, eles não tinham um exército fixo, né? No início era formado ali por muitas milícias, né? Milícias, pessoas que pegavam em armas, enfim. O George Washington, militar, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele teve muito problema ali para organizar um exército, né? Porém, tem um outro detalhe. Vocês lembram da França, né? A França ela ficou muito chateada porque ela foi derrotada pela Inglaterra. Então, o que ela fez? Para se vingar, apoiou os caras das 13 colônias, né? O Luís XVI, né? Ele ficou muito chateado porque o avô dele, né? O Luís XV, ele adoeceu nessa Guerra dos 7 anos. Ele morreu depois disso, né? Então, ele queria meio que vingar o avô dele, né? Ferrando com a vida da Inglaterra, né? Num processo de independência ali nos territórios da Inglaterra, né? E foi basicamente isso, né? Com essa mãozinha da França, os americanos acabaram ganhando a guerra, né? Em 1787 eles vão redigir a sua primeira Constituição, né? Regida ali por valores iluministas, né? Como o direito à vida e à propriedade, né? Valores esses inspirados no iluminista John Locke, que a gente estudou, né? Que ele dizia que a primeira propriedade do ser humano é o seu próprio corpo, né? Depois a sua casa, o seu terreno, enfim. E cada um tem o direito resguardado de proteger a sua propriedade, né? Tinha até uma frase, né? Que por mais simples que a sua casa fosse, nem mesmo o rei da Inglaterra tinha permissão de entrar nela sem a permissão do dono, né? Enfim, eram valores ali do iluminismo, né? E uma coisa interessante, né, que tem até hoje na Constituição deles,
é que essa primeira parte, que fala da liberdade, ele dá o direito de todo americano ter uma arma, né? Qual o argumento que eles usam até hoje? Que se um novo governante autoritário, tirânico, igual a Inglaterra foi surgir, cada cidadão ele tem o direito de pegar a sua arma e tirar esse governante do poder. Então é por isso que os norte-americanos hoje eles têm muita cultura da arma, né? Todos gostam de ter armas lá, a maioria dos estados, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas isso faz parte da cultura deles, né? Porque eles acham que eles têm o direito de ter armas para se proteger de governos tirânicos, né? E acontece ali uma coisa meio paradoxal, né? Porque eles formam um estado, né? Uma estrutura administrativa, mas não uma nação, né? O sul e o norte, eles ainda continuam bem diferentes, né? O norte ali indo mais para o lado capitalista e mercantil, e o sul indo mais para o lado da mão de obra escrava, né? São duas realidades distintas, eles vão formando culturas muito distintas, né? Tanto é que se vocês forem nos Estados Unidos hoje, né, vocês vão ver que o norte e o sul são muito diferentes, né? Eles foram criados em tradições diferentes, né? E outra coisa, para encerrar a aula de vez, né, vocês vão jogar Free Fire depois disso, é importante destacar que todos os presidentes norte-americanos, do George Washington até o Abraham Lincoln, eram senhores de escravos e representantes dos senhores de escravos de tabaco e algodão do sul dos Estados Unidos, né? Entre norte e sul, o sul vai ser mais rico, né? E vai dominar a política norte-americana. Então, por sua vez, todos os presidentes eles vão defender a escravidão, né? Porque a riqueza vinha todo desse trabalho escravo, né? É com a eleição do Abraham Lincoln, né? Um cara nascido ali em Kentucky, né? Que é um estado do norte dos Estados Unidos, que isso vai acabar, esse ciclo de só representantes sulistas vai acabar, né? E é justamente a mera eleição do Lincoln que vai ocasionar a Guerra Civil Americana, que é tema das nossas próximas aulas, né? Que foi basicamente um dos confrontos mais sangrentos do século XIX, né? Ocasionados basicamente porque os estados do Sul queriam manter o sistema escravagista, né? Eu vou ficando por aqui. Façam os resumos, façam os trabalhos, vejam os vídeos e deem like aí nesses negócios aí, tá? Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau, galera.